A palavra de Deus é muito clara quando ela diz que ninguém pode zombar de Deus, porque a pessoa sempre vai colher aquilo que ela plantar. Mas infelizmente parece que muitas pessoas continuam ignorando isso e até desafiando esta verdade como se nada pudesse acontecer com elas. E entre essas pessoas está a cantora norte-americana Lady Gaga. Em uma de suas turnês mais recentes, a artista achou que seria uma boa ideia profanar o nome de Jesus Cristo diante de todo mundo. Mas o que ela não sabia é que terríveis consequências estariam aguardando por ela. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que aconteceu exatamente com Lady Gaga no exato momento em que ela blasfemou contra Jesus, e vou te mostrar também outras estrelas que também fizeram algo parecido, e parece que infelizmente essa atitude tem virado moda, principalmente entre os cantores. Antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. É muito rapidinho, clica aqui embaixo no botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, ative o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo que eu colocar. Eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira simples e fácil, ok? Então vamos lá. No livro de Apocalipse, capítulo 22, Jesus disse algo a respeito de si mesmo. Olha o que está escrito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Olha isso, irmãos. Quando Jesus disse que ele é o Alfa e o Ômega, ele está mostrando que ele sempre existiu e ele sempre vai permanecer até o fim, tá ok? E talvez você não saiba, mas Alfa e Ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego, mostrando que ele é onipotente e que ele vive eternamente. E aí de repente vem algumas pessoas desrespeitando algo tão sagrado, ignorando a santidade e a divindade de Jesus como se ele fosse um nada. Então hoje eu quero falar não só da Lady Gaga e mostrar o que está acontecendo com ela, mas eu também quero mostrar como algumas mulheres estão aproveitando da sua fama, da sua popularidade para zombar de Cristo. E antes que você me pergunte por que eu vou citar apenas artistas mulheres, eu quero que você saiba que não tem nada a ver com machismo e nem com preconceito. Inclusive, se você quiser que eu grave um vídeo somente dos homens que zombaram do Senhor, escreva aqui nos comentários, porque eu vou trazer um conteúdo muito edificante, tá bom? Então vamos lá. A primeira mulher, Rihanna. Assim como diversas outras, essa cantora norte-americana também cresceu em um lar cristão. Mas em uma entrevista concedida a uma rádio, ela mostrou que claramente ela não quer saber dos ensinamentos que ela recebeu da sua família a respeito de Jesus. Vamos ver esse trecho do vídeo junto comigo. Why is your hand over your eyes? Because I'm a devil worshiper, what are you talking about? Olha isso, a apresentadora perguntou a ela o porquê dela fazer um sinal com as mãos em seu olho. E Rihanna respondeu, porque eu sou uma adoradora do diabo. Misericórdia, irmãos. E vamos para a segunda mulher que zombou de Jesus, a Oprah Winfrey. A Oprah é uma apresentadora de televisão, atriz, produtora americana. Ela é conhecida pelo talk show The Oprah Winfrey Show, que foi o programa de entrevistas mais assistido na história da televisão. A Oprah é conhecida pela história de vida de superação e por suas entrevistas com grandes celebridades e figuras públicas. E em uma entrevista antiga, ela já havia declarado que Jesus Cristo não era o único caminho para o céu. Mas esta não foi a única vez que ela desprezou ao Senhor. Em um talk show, ela e o apresentador Stephen Colbert, por mais que dissessem ser cristãos, eles fizeram piada com Deus, interagindo com uma figura feita de computação gráfica em um telão que dizia ser o Senhor. E na sequência, o falso Deus dizia ser fã de Oprah e ele completa: eu mal posso esperar para contar a Jesus. Veja como foi. Oprah, Stephen, what's up? Hey! Oh, hey! Hey, God, it's God, everybody. Give it up for the Lord. Hey, everybody! I just spit out my I'm gum. sorry about this, Oprah. I apologize. Can I help you, Lord? I'm kind of in the middle of talking to somebody important. Oh, I know, Stephen. I'm a huge fan. That's great to hear. I'm a big fan of yours too, God. I really am. Wow, Oprah knows who I am? I can't wait to tell Jesus. Oprah Winfrey 2020, yes she can! E agora a terceira mulher, Madonna. Não é surpresa para ninguém que Madonna é uma das mulheres que mais desrespeitam Jesus e a fé cristã desde o início da sua carreira. Ela foi, por exemplo, uma das primeiras artistas a usar a cruz em colares e brincos como objeto de moda. E algum tempo depois, ela lançou o hit Like a Prayer, que significa como uma oração. E no clipe da música, ela aparece dançando em frente a crucifixos em chamas, beijando um santo negro e cantando dentro de uma igreja.
A proporção do clipe foi tamanha que ele chegou a ser proibido em alguns países. E não parou por aí. O clipe original da música Justify My Love foi censurado na MTV por causa do alto grau de erotismo. Então, Madonna ficou furiosa e ela fez outro ainda mais agressivo, recitando versos do livro de Apocalipse. E a situação gerou um apelo de João Paulo II para que o povo italiano não comparecesse à sua turnê, que estava marcada para passar pelo país. E durante os shows ao vivo, a provocação a Jesus Cristo e ao seu povo foi ainda maior, com simulação de exorcismo e masturbação. Dá para acreditar nisso, irmãos? E você pode estar se perguntando agora, mas pastor, por que você só está falando de mulheres que zombaram de Jesus, da fé cristã? Os homens também não fizeram isso? É claro que fizeram, irmãos. Muitos homens têm zombado de Jesus, têm desrespeitado a nossa fé cristã. Mas eu quis trazer aqui exemplos femininos para te mostrar que da mesma forma que existem mulheres que odeiam a Cristo e zombam do seu poder, tem também aquelas que o amam, que entregam suas vidas a Ele e têm as suas vidas transformadas para sempre. E um dos maiores exemplos disso que eu quero te mostrar é a respeito de uma mulher chamada Maria Madalena. A Bíblia diz que ela vivia no meio da promiscuidade, da prostituição, até que ele encontrou com Jesus, que expulsou 7 demônios dela e a perdoou de todos os seus pecados. E essa experiência mudou radicalmente a vida de Maria Madalena e ela se tornou uma seguidora devota de Cristo. Ajudando com outras mulheres na manutenção do ministério de Jesus, ela esteve presente também durante os momentos cruciais da vida dele, como a sua crucificação, e foi uma das mulheres que prepararam especiarias para ungir o corpo de Cristo depois da sua morte. E ela também foi a primeira a receber a notícia de que Jesus havia ressuscitado e ela teve a missão de anunciar essa notícia aos discípulos. E diante disso eu quero mostrar para você, mulher, que não importa os erros que você cometeu no passado, se você entregar sua vida de verdade a Jesus, Ele pode fazer uma transformação na sua vida e te usar de formas incríveis na vida das pessoas que você nem conhece. Amém? Por isso tome muito cuidado com as mulheres em que você se inspira. Quais são os valores que elas têm passado? Quais mensagens elas estão pregando? Elas têm te aproximado mais de Deus ou têm te afastado dele? Fique muito atenta a isso, tá bom? E por falar em má influência, eu vou cumprir o que eu prometi e agora eu vou falar sobre a Lady Gaga. Eu não sei se você sabe, mas uma das músicas mais esperadas dos shows da Lady Gaga se chama Judas. Por incrível que pareça, isso não é uma coincidência, tá bom? A letra fala sobre uma mulher que está perdidamente apaixonada por um homem chamado Judas e ela faz várias menções a passagens da Bíblia e principalmente sobre Jesus. Em uma delas, a cantora diz que vai lavar os pés de Judas com seus cabelos, se for preciso, fazendo uma clara referência à passagem de João capítulo 12, em que Maria, irmã de Lázaro, lava os pés de Jesus com um perfume caro e os enxuga com seus cabelos. E em seguida, na música, ela diz que perdoa as mentiras de Judas e as 3 vezes em que ele trai ela, se referindo às 3 vezes em que Pedro nega Jesus e também se referindo à traição de Judas Iscariotes. Além disso, Lady Gaga se refere ao Judas da música como sendo um rei sem coroa, e ela diz que Judas pode beijá-la se ele se sentir ofendido e, por fim, ela declara abertamente que Jesus é a sua virtude, mas que Judas é o demônio ao qual ela se apega. Olha que absurdo, irmãos. Eu já ouvi muitas músicas que falam mal de Jesus, que blasfemam, mas nenhuma é tão suja quanto essa. Usar trechos do Evangelho que exaltam a Jesus para compará-lo a Judas e dizer que prefere o traidor do que o Messias não é só algo desrespeitoso, agressivo, como também é uma blasfêmia. Mas pelo que nós vimos, essa cantora está pagando alto preço por isso. Vamos dar uma olhada no que ela fez e então nós vamos ver o que aconteceu com ela logo depois. Aqui está Lady Gaga em um dos seus shows. Ela começa a cantar Judas e então, de repente, algo muito estranho acontece. Sim, isso mesmo, ela cai do palco. E agora você pode estar se perguntando, mas não seria uma coincidência isso, pastor? Sim, até poderia ser, mas por que será então que aconteceu de novo com ela no outro show? Perceba aí que ela caiu de novo. Pode parecer azar, pode ser. Da mesma forma que muitos chegaram a essa conclusão quando o trio elétrico da Ivete Sangalo sofreu aquele acidente em Salvador. Mas então me responda uma coisa, por que será que a Lady Gaga caiu pela 3ª vez em outro show que ela estava fazendo? Seria muita coincidência? E por que será que é sempre na mesma música que tem o nome de Judas? Como eu disse no começo desse vídeo, ninguém pode zombar de Deus, porque a pessoa sempre vai colher aquilo que ela plantar, tá certo?
Então o que eu percebo é que a Lady Gaga está recebendo vários alertas, avisos de Deus para que ela pare de fazer essa zombaria, essa blasfêmia. Porque senão, se ela não se arrepender dos seus pecados, ela vai colher uma consequência muito pior. A condenação eterna no inferno. E não sou eu quem está dizendo isso, mas é o próprio Jesus, quando ele disse que aqueles que não crerem nele serão condenados. Então, o meu desejo com esse vídeo é que você que está me assistindo, seja mulher, seja homem, que você possa buscar sinceramente ao Senhor, se arrepender dos seus erros e não brinque com coisa santa. Brinque com outras coisas se quiser, mas não brinque com o nome de Deus, porque o nome do Senhor não pode ser tratado em vão, tá certo? Tem muitas pessoas que zombam das coisas espirituais e depois elas não entendem porque certas coisas dão errado em suas vidas, mas é porque elas dão brechas para Satanás. Porque quando elas não querem a proteção do Senhor, o diabo entra em ação. E aí, irmãos, nós sabemos a destruição que ele causa, o diabo não brinca. Da mesma forma, Deus também não está brincando. Hoje a porta da graça está aberta e qualquer pessoa, seja religiosa ou não, tendo um passado ruim ou um passado até melhor, não importa. Todos devem se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, porque Ele é o único que pode nos salvar. Amém? Jesus derramou seu sangue precioso, Ele não tinha nenhum pecado, mas lá na cruz do Calvário, Ele morreu por mim e por você, para nos reconectar com Deus, para nos reconciliar com o Senhor. E eu agradeço a Deus porque há muitos anos atrás eu abri meu coração, eu abri mão de todo o meu passado, do meu preconceito e eu me entreguei verdadeiramente a Jesus. E Ele mudou a minha vida e hoje eu posso ter a garantia da vida eterna, porque não depende de mim, mas sim do que Ele fez lá na cruz. E que você possa ter essa certeza também, tá bom? Deus te abençoe, espero você no próximo vídeo e não se esqueça, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas no WhatsApp. Um grande abraço.